Daniel Tilson era lindo de bebê. Seus dedinhos gordinhos e membros um pouco cheinhos faziam os outros sorrirem abertamente quando o viam. Ele não chorava tanto quanto seus irmãos mais velhos e parecia mais consciente do que acontecia ao seu redor. Era o bebê mais fácil que a mamãe Tilson já tinha tido. Sua única reclamação era que ele mamava muito mais do que seu primeiro filho, deixando-a dolorida e cansada. Ela costumava brincar com o marido dizendo que tinha dado à luz a um porquinho, rindo da dor, enquanto Daniel se agarrava para mais uma mamada. Daniel Tilson era adorável quando era pequeno. Seus passos curtos e braços gordinhos faziam os transeuntes sorrirem quando o papai Tilson o levava para passear. O chapéu de orelhas de coelho que ele usava também ajudava, pois as senhoras corriam para mimá-lo. A mamãe Tilson às vezes suspeitava que o papai Tilson se oferecia para passear mais pela atenção do que pelo exercício, mas ela deixava passar. Ela era perdoadora. Ele era curioso, porém, muitas vezes causando pesadelos para seus pais. O papai Tilson gritou pela primeira vez na vida ao descobrir Daniel a 5 pés do chão, escalando o guarda-roupa onde a mamãe Tilson havia escondido os lanches. Suas habilidades de escalada eram prodigiosas, o que significava que nenhum petisco estava realmente fora de seu alcance. A mamãe Tilson perdeu 3 vasos de família naquele ano. Desculpe, vovó. Daniel Tilson era redondo na pré-adolescência. Sua paixão pela comida o havia tornado rechonchudo, e ele sempre podia ser encontrado com um lanche escondido em alguma dobra de pano. Seus amigos, sempre que sentiam fome, podiam contar com uma mão estendida de Daniel, segurando um pão com manteiga ou um doce. Enquanto outras crianças de sua idade estavam obcecadas por gadgets, ou umas pelas outras, Daniel era obcecado por culinária, experimentando combinações bizarras que geralmente não tinham o mesmo sabor que aparentavam. Não, só parecia bife. Mas ele nunca parou de tentar criar algo novo, sempre buscando o próximo grande prato. Daniel Tilson era magro na adolescência. Uma infeliz indulgência com uma bandeja de pãezinhos com manteiga havia azedado seu amor pela comida, e ele voltou sua natureza obsessiva para os jogos. Ele jogava por horas a fio, mergulhando fundo em mundos virtuais onde podia competir. Ele era bom, mas não ótimo. Ele sempre chegava perto do topo, mas nunca chegava lá. Isso o incomodava, aquela lacuna entre bom e o melhor. Uma noite, enquanto estava agachado no telhado fumando um cigarro, totalmente menor de idade, Daniel avistou a nova garota ao lado. Ela também era jogadora, e seus streams eram populares. Ela era a melhor. Ele sentiu a atração da competição e algo mais. Desejo. Ele queria ser tão bom quanto ela. Não, ele queria ser melhor. Ele queria ser o melhor. Daniel Tilson era inquieto quando jovem. Ele transmitia sem parar, misturando seu amor de infância pela comida com sua proeza nos jogos, na esperança de encontrar sucesso nessa fusão. Seus espectadores cresceram, e logo ele tinha um público fiel, mas não foi suficiente. A garota ao lado? Ela tinha milhares de seguidores a mais patrocínios, mais fama. Ele queria isso. Ele precisava disso. Mais espectadores, mais fama, mais tudo. Mas não importa o quanto ele trabalhasse duro, quantas horas ele transmitisse, nunca preenchia o vazio dentro dele. Ele queria algo maior. Algo que, finalmente, o fizesse sentir que havia chegado. Então ele viu os anúncios de recrutamento militar. Havia um conflito se formando no exterior, e o exército estava procurando pessoas com motivação e determinação. Isso era. A guerra era a competição definitiva, o teste definitivo de habilidade, coragem e liderança. Sem hesitação, Daniel se alistou. Daniel Tilson era feroz como soldado. O treinamento básico foi desgastante, mas sua determinação teimosa o impulsionou. Onde outros lutavam, Daniel se destacava. Seus comandantes viram seu potencial, e logo ele foi promovido, subindo na hierarquia assim como havia subido nos guarda-roupas da infância. Mas não foi suficiente.
Nunca foi. Daniel ansiava por mais responsabilidade, mais reconhecimento, mais vitórias no campo de batalha. A guerra, para ele, tornou-se apenas mais um jogo, mais uma escada para subir. Ele lutou duro, ganhando medalhas e comendas. Seu nome era pronunciado em tom baixo por seus camaradas. Alguns o admiravam, outros o temiam. Mas não importa quantas missões ele completasse, quantas promoções recebesse, Daniel ainda sentia o vazio corrosivo. As vitórias vieram, mas nunca duraram. Ele sempre precisava da próxima. Anos se passaram. As guerras se arrastaram, mas outra coisa estava chegando. Sussurros de objetos não identificados no céu se transformaram em reportagens televisivas sobre contato com forças alienígenas. No início, os governos da Terra tentaram esconder, mas logo não havia como negar. Os alienígenas estavam aqui, e eles não eram amigáveis. Cidades inteiras desapareciam da noite para o dia, consumidas por navios colossais que surgiam das nuvens, e o exército se esforçava para montar uma defesa. Daniel Tilson era implacável como um homem de meia idade. Com cada novo conflito, ele se lançava para a linha de frente. O inimigo era como nada que ele já tinha visto. Tecnologia alienígena, armamento avançado, táticas que faziam os exércitos da Terra parecerem desatualizados. Mas para Daniel, era apenas outro oponente a derrotar, outra guerra a vencer. Sua fome de vitória cresceu com cada missão, cada batalha desesperada. Ele se viu em uma zona de guerra diferente de qualquer outra. Uma missão de evacuação em uma cidade que estava desmoronando sob o ataque alienígena. O horizonte havia sido reduzido a escombros e o ar zumbia com o som de suas naves sobrevoando. Sua unidade tinha a tarefa de extrair civis antes do próximo bombardeio. Os rotores do helicóptero cortavam o ar denso e cheio de fumaça enquanto pairava sobre a cidade em ruínas. Sua equipe já havia carregado o helicóptero até a capacidade máxima e estava pronta para decolar, mas algo o fez parar. Através do caos, seus olhos atentos perceberam um movimento abaixo, uma figura cambaleando pelos escombros. Um único refugiado, uma criança, pelo visto, coberta de poeira e mancando em direção ao que restava de uma rua desmoronada. "Senhor, estamos cheios! Temos que ir!" O piloto gritou por cima do barulho do helicóptero. Mas Daniel não o ouviu, ou não se importou. Seu olhar se fixou na criança. Ele poderia salvar mais uma pessoa, apenas mais uma. O pensamento o corroía, como se esse último ato pudesse preencher o vazio que o assombrava há décadas. Mais um faria valer a pena. Não seria? Sem pensar, Daniel largou o rifle, desengatou o arnês e desceu do helicóptero. Ele pousou com um baque pesado no chão quebrado, seus joelhos doendo de anos de desgaste. Os rotores zumbiam acima, mas ele mal notou. Ele começou a correr, empurrando a fumaça e os destroços, em direção à criança. O piloto gritou atrás dele: "Senhor, não podemos esperar!" Mas Daniel não parou. A criança estava perto agora. Mais perto. Ele estendeu a mão, agarrando o menino pelo braço e levantando-o, correndo de volta para o helicóptero. Os rotores giravam mais rápido, a mão do assistente estendida, esperando para puxá-los a bordo. Daniel empurrou a criança em direção à porta aberta. Mãos estenderam-se e levantaram o menino para dentro do helicóptero. Os olhos arregalados da criança encontraram os de Daniel por um breve momento. Confusão e medo se misturando em seu olhar. Daniel deu um passo para trás. Não havia espaço para os dois. Ele sabia disso. O helicóptero estava sobrecarregado, o motor forçando. Quando a porta começou a fechar, Daniel encontrou o olhar do piloto no retrovisor. O piloto olhou para ele através do reflexo, os olhos pesados de compreensão. Então, lentamente, ele deu a Daniel um aceno de cabeça, um de reconhecimento. Um polegar para cima e a porta bateu antes que o helicóptero subisse para o céu, levando a criança para a segurança. Daniel ficou ali,
observando-o desaparecer no horizonte cheio de fumaça. Sua respiração veio em rajadas curtas e irregulares. O som de naves alienígenas zumbindo mais perto. O chão tremeu sob seus pés. Ele havia salvo mais um. Ele havia feito a escolha. Mas quando as naves alienígenas pairavam sobre ele, suas sombras engolindo as ruínas ao seu redor, Daniel sentiu o vazio familiar retornar. Sorriu enquanto se virava para a cidade. Ele tinha que alimentar o vazio.